Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a vida de Charlotte Brontë de Elizabeth Gaskell. Bom, aqui no canal, ano passado, em 2021, nós fizemos um projeto das Irmãs Brontë e lemos todos os romances publicados por essas irmãs, os 7 completos. Tem playlist e vídeos aqui no canal sobre todos esses livros, sobre os 4 livros da Charlotte, os 2 livros da Anne Brontë e o único livro que a Emily Brontë escreveu. Elas também escreveram poesias, então vocês podem encontrar livros de poemas publicados, mas no projeto nós realmente só lemos os romances. Eu vou deixar a playlist aqui em cima nos cards, aqui embaixo no box de informações, caso você queira conferir esses vídeos. E eu fiquei devendo para vocês, então, a biografia da Charlotte Brontë, que foi escrita pela sua amiga íntima, Elizabeth Gaskell, que foi também uma grande autora de livros clássicos hoje em dia, livros super conhecidos e que hoje nós os consideramos clássicos, claro, né? Elas duas, inclusive, eram amigas autoras. A Charlotte Brontë chegou a ter esta fama como escritora, então ela conheceu muitos autores, ela tornou-se correspondente de alguns e amiga da Elizabeth Gaskell. Então, 2 anos após sua morte, em 1857, a Elizabeth Gaskell escreveu esta biografia. E aqui nós temos uma biografia, gente, praticamente inteira escrita por cartas. A Elizabeth Gaskell entra aqui em alguns momentos, claro, para contextualizar tudo, especialmente mais no começo do livro, mas realmente ela deixa as cartas falarem por si só, o que torna a biografia realmente muito valiosa, porque aqui nós temos as cartas íntimas que Charlotte Brontë escreveu ao longo de toda a sua vida. Então, a gente realmente tem um vislumbre, muitas vezes, dos seus sentimentos, do que ela estava passando, da sua cabeça, dos seus problemas, dos seus anseios. A gente realmente tem essa parte da correspondência que ela escrevia para suas amigas íntimas também, né? Então é realmente um retrato íntimo da vida da Charlotte Brontë através de sua própria voz. Eu não esperava, achei isso incrível. Eu achei que seria mais uma biografia escrita pela Elizabeth Gaskell, enfim, que iam entrar algumas coisas aqui e ali. Mas de fato, eu acho que esse livro é quase todo composto por essas cartas. E a Elizabeth Gaskell organizou tudo isso, colocou em ordem cronológica, ela vai contextualizar vários momentos. Ela fez entrevistas também com pessoas que conheceram a Charlotte. Ela visitava a casa da Charlotte Brontë, então ela realmente era uma pessoa que estava no círculo íntimo e conhecia muito bem sua amiga. O começo ele vai contextualizar muito mais o local, as pessoas, onde a Charlotte morava, como eram as pessoas ali, contextualizando a sua família, os seus pais, quem eles eram. Então esse começo vai trazer todo o clima para o leitor realmente se inserir naquele contexto, naquele momento, época, localidade, e irá criar toda a base para o que será mostrado daí em diante, né, ao longo do livro. Eu acho que algumas pessoas até comentaram que acharam o começo um pouco mais lento, mas eu realmente adorei esse começo porque eu gosto muito dessa parte mais histórica do local, até para me colocar já naquela situação desde o início, né, compreender onde elas nasceram, qual era todo o contexto social envolvido, em que elas estavam envolvidas, em que suas famílias estavam envolvidas. Então eu realmente gostei bastante desse início e é bem valioso como pesquisa histórica, até por conta da Elizabeth Gaskell ter acesso a tudo isso, né? Ela viveu nessa época, então ela estava ali, ela conversou com pessoas e a Charlotte Brontë, ela tornou-se uma celebridade em sua cidade, né? Em Haworth, na Inglaterra, que era este local muito pequenininho que fica no norte da Inglaterra. E claro, no início as irmãs Brontë lançaram livros sob pseudônimo. Isso fez com que suas irmãs não chegassem a ver toda essa fama, já que suas irmãs morreram logo depois, elas morreram muito cedo. A Charlotte também morreu muito jovem, gente. A Charlotte morreu com menos de 40 anos, prestes a completar 40 anos. Mas ela ainda chegou a ver a fama, né? Ela ainda chegou a experimentar esse estrelato e realmente ser reconhecida como uma grande escritora de seu tempo. O resgate histórico que a Elizabeth Gaskell fez aqui é realmente incrível, gente. A gente percebe desde o início a importância das impressões que várias pessoas deixaram em sua vida e como isso reflete em suas obras. Aliás, lendo a biografia, a gente percebe como a obra de Charlotte Brontë é praticamente inteiramente autobiográfica, né? Porque assim, é uma coisa que a gente já sabe, é uma coisa que eu pontuei, claro, nos vídeos que a gente fez, aqui no que a gente conversou, né, que eu fiz aqui no canal. Mas é muito diferente você simplesmente ler uma biografia e perceber os pequenos detalhes, como ela colocava tudo que ela via, as coisas que ela ouvia, pessoas que ela conhecia e sua própria vida, né? Isso está inteiramente inserido em suas obras e é apenas genial, como ela conseguia ser tão observadora, tão crítica, como ela tinha esse olhar muito sagaz e, claro, muito talento para escrever.
Eu, claro, vou focar aqui muito na Charlotte, mas o livro também vai mostrar um pouco de suas irmãs, inclusive a relação que ela tinha com as irmãs, como eles eram unidos, porque desde muito cedo eles perderam a mãe deles morreu, praticamente todos eles eram crianças. Aliás, foi uma vida muito difícil, né? Quando a gente lê sobre a vida de Charlotte e sua família, é tudo muito dolorido, tudo muito trágico. As crianças já perderam as duas irmãs mais velhas também para os surtos de febres, os surtos de doenças que surgiam. Eram outros momentos, a medicina não era como hoje, então as coisas realmente não eram nada fáceis. Suas duas irmãs então morreram muito novas e ficaram então os 4 irmãos, as 3 irmãs Brontës que nós conhecemos e o seu irmão, o Patrick, que era o irmão mais velho ali no momento. E o pai, claro, né, já que a mãe também faleceu muito nova. E todos eles viviam ali naquele presbitério, muito perto do cemitério. Eles ficavam ali, né, logo ao lado do cemitério. E isso piorava as condições de saúde, enfim, as coisas eram realmente difíceis. Mas então eles contavam muito uns com os outros, né? Os irmãos desde muito cedo se ampararam, tinham todo um universo próprio deles ali, contavam histórias uns para os outros, eles já criavam muitas ficções ali desde muito pequenos em suas cabeças, escreviam. Então era todo aquele talento já ali e eles eram pessoas muito especiais, né? Eram pessoas que se interessavam pelas coisas, pelas notícias, que discutiam política até desde pequenos. E as irmãs tinham esse olhar atiçado para tudo, assim, esse olhar muito vívido. Inclusive, é muito notável, assim, o fato delas serem muito, né, reclusas até. Elas eram pessoas extremamente introspectivas, tímidas, gostavam de ficar ali no seu local, não conversavam muito com outras pessoas, especialmente a Emily, por exemplo, né, que adorava as suas charnecas. A gente vê muito essa questão das charnecas, esse lado tão sombrio, né, em O Morro dos Ventos Vivantes. E a Emily era realmente excepcional. A gente vê um olhar com muito carinho e amor que a Charlotte tinha pelas suas irmãs, a forma como ela fala na Emily. Por sinal, a Emily foi inspiração para Shirley. Gente, eu não sabia disso. A Charlotte menciona várias vezes que Shirley é como ela via a Emily, se ela tivesse tido uma vida um pouco diferente, né, inserido em outro contexto, porque Emily tinha todas as suas vontades, era difícil mudar sua cabeça. Algumas situações até que a própria Shirley passa na história, a Emily passou na vida real. Tanto que a Shirley tem aquele cachorrinho, a Emily também, e o cachorro de Shirley é inspirado no cachorro de Emily. Até o momento no livro de Shirley que ela é mordida por um cachorro, tudo aquilo aconteceu com Emily. Então, realmente, a Charlotte Brontë enxergava a Shirley como sua irmã Emily, né? Ela tinha ali as suas inspirações. Na verdade, o livro Shirley é todo inspirado em várias pessoas. A gente vai descobrindo aqui aos poucos, sabe? Shirley foi um acontecimento quando o livro foi publicado, porque aqui as pessoas já na localidade em que eles moravam se identificavam na história, rolou todo um furdunço. Algumas pessoas não gostaram da forma como foram inseridas ali naquele contexto, nas personalidades. Outras pessoas levavam super na brincadeira, os próprios coadjutores, assim, ficavam brincando com outros, se identificando aqui na história. Então, assim, foi uma sensação na cidade, porque ela realmente colocava ali as coisas, né, as pessoas que ela conhecia. E é muito interessante a gente ver cada uma dessas curiosidades apontadas aqui na biografia, gente. Você passa com certeza a ver a obra de Charlotte Brontë com outros olhos. Eu acho até que se você quiser, claro, ler a biografia antes, não tem problema nenhum. Enfim, Charlotte realmente era uma sensação na cidade após sua identidade ficar, claro, conhecida. Mas isso já é a parte da vida Charlotte escritora, porque aqui a gente vai ver toda a questão da infância, elas crescendo ali, as dificuldades, como elas queriam fazer algo, né? Inclusive ver o mundo muitas vezes. A Charlotte tinha vontade de conhecer outras coisas, de conhecer outros lugares. E a gente vê essa vontade, por exemplo, nas suas personagens também. Ela fala sobre Emily aqui numa parte. Minha irmã Emily amava as charnecas. Ela via o deleite na solidão sombria, assim como a adorada liberdade. A mudança de casa para uma escola, de seu modo de vida silencioso, solitário e sem restrições, para uma rotina disciplinada, tudo isso fez com que ela não conseguisse suportar a nova vida. Emily tinha muitas raízes ali nas charnecas, no local em que ela morava, e ela não gostava de sair. Quando ela saía daquele ambiente, ela ficava doente, ela queria voltar. A Charlotte também era uma pessoa muito reclusa, mas em vários momentos de sua vida ela tinha essa vontade de sair, de conhecer. Ela, junto com a Emily, por exemplo, foram as duas para Bruxelas, na Bélgica, que a gente vê, claro, toda essa experiência em Villette, também no livro O Professor, mas especialmente em Villette, claro.
E assim, a gente vai conhecendo cada um dos pedaços da vida dessas irmãs, como elas tinham esse desejo de montar uma escola para elas conseguirem seu próprio sustento, mas como as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo e as coisas vão mudando, né? Porque elas nunca chegaram a abrir uma escola. Elas estudaram para isso, elas queriam fazer isso, elas estavam se qualificando para isso, mas elas também adoravam escrever e foi aí que elas conseguiram chegar ao estrelato, né? Com o estrondoso sucesso de seus livros. Elas três escreveram cada um os seus romances, porém o primeiro romance da Charlotte, O Professor, foi aquele livro recusado várias vezes, que eu já falei pra vocês no projeto que de fato ele é o que eu menos gosto, ele é o único que eu acho assim, ok, apenas bom também pela curiosidade histórica e tudo, mas ele não chega perto de seus outros livros, realmente não chega à altura das suas outras obras. Já as suas irmãs, elas lançaram primeiro, a Anne lançou Agnes Grey e a Emily o seu único romance, infelizmente, O Morro dos Ventos Uivantes. Falo infelizmente porque imagino outro romance da Emily Brontë, gente. Se o único que a mulher escreveu foi apenas O Morro dos Ventos Uivantes. E ela escreveu muito nova, ela mal saía de casa, ela via as pessoas, ela tinha aquela visão e ela colocou ali, então ela tinha muita intensidade e profundidade dentro de si, né? Pra criar uma história que rompeu com muitas coisas na época, né? Que foi aquele estrondoso sucesso, mas também a sombra, muitas pessoas criticavam, muitas pessoas amavam. E o livro das duas irmãs mais novas, então, foi aceito por uma editora, apesar de ser uma editora assim meio picareta em alguns sentidos, né? Elas fizeram elas pagarem pra publicar, quase não publicavam os livros. E a Charlotte precisou escrever outro livro. E aí entrou Jane Eyre, né? Que é o seu grande sucesso, o livro que alçou o estrelato e que a partir dali as pessoas sempre queriam um outro livro da Charlotte, porque queriam comparar com Jane Eyre, queria que fosse tão bom quanto de Jane Eyre. E aí, claro, o Jane Eyre foi imediatamente aceito. Assim que ela terminou de escrever, ele mandou para outro editor e aí esse editor quis publicar. Então, acabou que Jane Eyre saiu antes do livro das suas irmãs, mesmo que as irmãs tenham conseguido fechar contrato com a editora antes. E por conta aí do pseudônimo parecido, né, porque a Charlotte era Currer Bell, e aí suas irmãs adotaram Emily Alice Bell e Anne Brontë Acton Bell. Elas pegavam a primeira letra do nome, né, fácil lembrar. E com o sucesso estrondoso de Jane Eyre, desde o seu lançamento, o outro editor lá, picareta das outras duas irmãs, viu que poderia lançar e ainda fingir que era da mesma pessoa, né? Quem sabe é a mesma pessoa, os nomes são parecidos. Enfim, era um maior rolo, simplesmente. Aí lançou o livro das outras irmãs. E claro, também fez o seu sucesso, né? Mas Charlotte era aquela estrela. E infelizmente, mais tragédias viriam ali na vida de Charlotte Brontë, que já tinha uma vida difícil e ela ia passar por mais provações, porque ela perdeu duas irmãs, uma depois da outra, num intervalo pequeno de tempo, gente. A gente passa a ver aqui como a Charlotte realmente passou por períodos de grande depressão, como ela passava por grandes infortúnios, como ela constantemente ficava doente, ela tinha uma saúde muito frágil, ela era muito magra e ela vivia naquele ambiente frio, gelado, perto de um cemitério, enfim. Então ela estava constantemente doente e nessa época ficar doente era sempre um problema. As pessoas ficavam com medo quando seus familiares ficavam doentes, né? Especialmente a Charlotte, que tinha simplesmente perdido todos os irmãos. Quando suas duas irmãs morreram, o Patrick, o irmão mais velho, tinha morrido um pouquinho antes também, que foi outro motivo de grandes infortúnios para a sua família, porque ele era alcoólatra, ele se envolvia com uma mulher casada, e por outro lado, sua família tinha esse senso de moral, do que é correto, eles eram muito religiosos, então para eles realmente era ali a mancha na reputação. Trazia tantos infortúnios, né? Inclusive até falta de dinheiro e tudo mais, já que eles nunca foram ricos e elas precisavam constantemente trabalhar, trabalharam como governantas, né? A gente vê isso também refletindo em suas obras. A Emily, que ficava mais em casa, né? Elas realmente protegiam até a Emily, porque a Emily gostava de ficar em casa. A Anne era mais nova, mas a Anne também saiu por aí, também trabalhou com famílias, né? Que a gente vê muito em sua obra também essa experiência. E Charlotte sempre foi uma jogadora muito árdua de si mesma e ela passou por momentos muito intensos e profundos, assim, de desespero, né? Imagina perder as duas irmãs que estavam sempre ali com ela. Só isso aí já foi um grande trauma em sua vida. E aí a gente vê toda essa profunda solidão, todo esse grito de desespero aí em várias dessas cartas, em vários momentos que ela entrava em períodos de depressão. Então, realmente você se sente íntimo de Charlotte Brontë lendo esta biografia, sabe? Em vários momentos você se sente essa proximidade. E felizmente ela tinha amigas, né, que ela se correspondia, tinha esse amparo emocional ao menos, sabe? Ela cuidava ali de seu pai, eles dois também se apoiavam,
mas ela tinha amigas com quem contar, a quem escrever, pelo menos para desabafar tudo isso. E aí, com o tempo, ela foi cada vez mais tendo um amparo em sua escrita. Com ela escreveu livros, então os livros ficaram extremamente famosos, e ela encontrou ali em sua escrita, nessa vida como escritora, uma forma, um respiro para seguir em frente. Só que ela, mais uma vez, era reclusa, né? E para ela sair era um evento, assim, ela tinha que se preparar muito. Ela não gostava de conhecer outras pessoas, ela não se sentia muito bem com desconhecidos. Essa introspecção das três irmãs, inclusive, nessa introspecção, essa timidez, elas são muito mais fechadas em si. Eu me identifiquei em vários momentos, gente, porque eu também sou uma pessoa extremamente introspectiva. Então, por esse lado, eu me conectava ainda mais com elas. E Charlotte, realmente, por ter atingido o estrelato, ela meio que se forçava a ir para o mundo, né? Ir para Londres constantemente, pelo menos algumas vezes. Conhecer Londres, mas ela gostava mais quando ela estava sozinha em Londres e podia apreciar as coisas, porém ela praticamente nunca estava sozinha, mas ela pôde conhecer pessoas que ela admirava imensamente. Essa parte da literatura, gente, dos autores da época dos livros, está aqui muito presente. Charlotte era uma leitora voraz, então em suas cartas a gente constantemente vê menção a outros livros, a autores, o que ela achava dos autores, o que ela achava dos livros, então é tipo resenhas literárias irá encontrar aqui. Inclusive ela não gostava muito de Jane Austen, né? Jane Austen na verdade faleceu logo quando Charlotte nasceu, mas ela não era fã dos livros de Jane Austen, ela inclusive se correspondia com uma pessoa que era fã e ela não conseguia entender. A gente vai ver curiosidades assim do tipo, eu não fazia a menor ideia disso. E ela tem aqui os seus ídolos literários, por exemplo, o Thackeray, que é o do Feira das Vaidades. Ela chegou a dedicar a segunda edição de Jane Eyre a esse autor, ela tinha os seus ídolos literários ali, você fica com vontade de ler esses livros. Agora eu quero ler Feira das Vaidades, inclusive lerei porque eu apoiei o projeto da editora Pedra Azul no Catarse, que eles estão prestes a lançar. E eu fiquei muito curiosa, porque ela menciona muito Thackeray aqui e alguns outros autores. Dickens também, né? Dickens e o Thackeray eram muito comparados, mas ela era muito mais fã do Thackeray, então ele tá muito mais presente. Enfim, era um meio literário muito interessante. Você pensa que todos esses autores hoje em dia clássicos, com grandes livros que ficaram imortalizados na literatura, eram amigos, pelo menos colegas, se conheciam, estavam no mesmo círculo social. Então Charlotte muitas vezes ia para Londres, estava nesse meio, mas para ela nunca foi muito fácil. É claro que aqui nós temos algumas ausências, inclusive essa biografia, quando foi publicada, ela foi censurada em alguns sentidos e saiu outra edição na época com algumas ausências, mas sempre que isso acontece, nessa edição aqui da Pedra Azul tem os comentários, o que aconteceu, quais foram as ausências, o que foi censurado, o que é muito interessante, né? Claro também o fato da Elizabeth Gaskell ter lançado este livro logo após o falecimento de sua amiga, né, apenas 2 anos, ela simplesmente não ia jogar todos os segredos da amiga, coisas que a amiga não gostaria que se tornassem públicas, ao vento assim, e ia colocar ali algo que manchasse a reputação da Charlotte. Por exemplo, que Charlotte foi imensamente, completamente apaixonada por um homem casado na época em que ela morou na Bélgica, né? Que é algo que a gente vê refletido em seus livros, em Villette, no Professor, já que era o professor ali na escola. A Elizabeth Gaskell não ia simplesmente jogar isso ao vento, então você não vai ver exatamente menção a isso aqui, mas nessa edição nós temos ao final tudo isso contextualizado na edição da Pedra Azul, né? Essa parte que foi omitida. Inclusive, gente, tem as cartas oficiais, né? Que depois foram doadas pela própria família deste professor posteriormente, né? Depois do falecimento de seus pais, a carta foi doada, algumas cartas que sobraram foram doadas para um museu, escritas pela Charlotte. Então, temos aqui as cartas que ela escrevia para esse professor, que eram apaixonadas ao extremo, né? Ela estava ali realmente no desespero, querendo que ele correspondesse, basicamente, pelo menos respondesse suas cartas. Ela era completamente apaixonada por ele, a gente percebe isso. E tem aqui ao final da biografia, então tem alguns extras muito legais. Além de ser toda uma biografia comentada, com notas da própria Pedra Azul aqui, contextualizando as omissões e tudo, né? As censuras. Tem essa questão ao final de realmente conter as cartas da Charlotte, de ter essa conclusão, falando sobre tudo. Inclusive, logo no finalzinho, tem uma obra inacabada, né? Apenas algumas páginas que Charlotte chegou a escrever de um livro chamado Emma. Gente, Emma era um nome muito popular na época, né? Emma também de Jane Austen. Então a Charlotte chegou a ter esse manuscrito com apenas 20 páginas. E aí tem aqui a obra inacabada de Charlotte Brontë, Emma, caso você também queira ler.
Então, realmente está muito completo e é uma forma incrível de mergulhar e se aprofundar na vida de Charlotte Brontë. Porque a Elizabeth Gaskell, por mais que ela tenha omitido algumas coisas que realmente manchariam a reputação da Charlotte na época, ela coloca muitos outros aspectos de sua vida, né? Basicamente todos os outros aspectos ela vai inserir aqui. E através das cartas. Isso faz toda a diferença, gente, porque você está com a voz da Charlotte na sua cabeça o tempo inteiro. Então, realmente, você se sente muito próximo dela, você sente que a conheceu. É um retrato muito íntimo de sua vida ao longo de vários e vários anos. Dos seus gostos, dos seus desgostos, dos seus problemas, da sua depressão, das suas felicidades e alegrias, dos seus sonhos, das suas ambições, dos seus pensamentos, da sua religião, da sua fé, do que fazia com que ela continuasse firme, apesar de todas as desgraças, porque realmente não foi fácil. A vida de Charlotte Brontë pode sim ser dita como extremamente trágica, mas ainda assim ela estava ali firme, forte, e ela tentava simplesmente aceitar e perseverar. A fé dela realmente amparava muito nesse quesito. Foi realmente incrível conhecer mais dessa grande autora, uma das minhas top favoritas, gente. Sua obra é realmente sensacional, vale a pena ser lida em sua totalidade. É uma preciosidade, assim como a das suas irmãs. Que mulheres talentosíssimas, à frente de seu tempo em vários quesitos. Claro, não eram mulheres perfeitas, a Charlotte não era perfeita e ninguém é perfeito, mas a gente percebe alguns pensamentos que elas tinham, né? A gente, claro, vê muito isso em seus livros, alguns pensamentos já à frente do seu tempo que elas tinham, ou elas queriam essa independência, né? Inclusive, a Charlotte chegou a atingir certa independência por conta do seu sucesso. E ela chegou sim a ter um momento que a gente percebe de mais tranquilidade. Por exemplo, ela casou pouco antes de morrer, mas claro, extremamente trágico, porque logo quando ela tá feliz e simplesmente casou com uma pessoa que era extremamente apaixonada por ela há vários anos já, ela morreu praticamente 9 meses depois de seu casamento, prestes a ter um filho. A tragédia é completa, sabe? A vida dela já é muito trágica, e aí quando a gente vê sei lá, um fio de felicidade, quando ela finalmente tá um pouco melhor, ela adoece e morre. É realmente muito trágico, sabe? Eu finalizei essa biografia, né? A forma como Elizabeth Gaskell escreve ao final é muito tocante. Realmente é emocionante. Até porque foi uma pessoa que a conheceu também, né? E como ela fecha, sabe? A mensagem que ela deixa. Achei incrível. Pra mim é 5 estrelas. Eu sei que não é um livro muito rápido de se ler. Inclusive, eu demorei. Mas, gente, no final das contas, esse é um livro muito longo, tá? Eu acho que ele não aparenta ser tão longo assim. Mas a letra aqui nessa edição, ela é muito pequena. Olha só, vou tentar ir aproximar. Eu acho que eu gostaria que ela fosse um pouco maior, sim, que o livro tivesse mais páginas, porque a letra é muito pequena, então quando você tá numa página, na verdade você tem muita coisa pela frente. Lendo pelo Kindle, eu li mais rápido, eu acabei comprando essa biografia no Kindle, e aí eu consegui ler mais rápido, eu acho até pelo conforto, porque eu aumentei ali a letra. E aí eu simplesmente ia lendo e marcando ali pelo próprio Kindle. Porém, livros assim eu até gosto de ler na edição física, né? Porque eu faço muitas marcações. Então ele nem tá marcado aqui. Eu acho que vocês percebem que a partir de determinado momento o livro não tá marcado, né? Mais próximo ao final aqui, porque eu passei a ler no Kindle. Acho que a partir daqui, ó. A partir dessa página aqui, da última marcação que eu fiz, até o final. Eu li no Kindle e aí eu li muito mais rápido. Mas não é um livro rápido de se ler, até porque tem muitas cartas, às vezes você pode não achar exatamente tão interessante o que está ali nas cartas, mas eu não tiraria nada dessas cartas, sabe? Eu acho que tudo deve estar ali, porque tudo torna o contexto, né, tão mais abrangente, você realmente mergulha tanto nessa vida, nesses sentimentos, que eu acho que mesmo as coisas mais rotineiras e passageiras tornam tudo interessante. Amei cada pedaço, uma forma incrível de finalizar aí nosso projeto, lendo todas as obras das Irmãs Brontë e a biografia da Charlotte Brontë. Temos tudo aqui no canal, vai ficar na playlist.
O link para a compra deste livro vai estar aqui embaixo também do e-book, caso você queira adquiri-lo. Foi um prazer enorme compartilhar essas leituras com vocês, gente. Foi muito especial. Espero que vocês também tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Vamos continuar esta conversa. É a melhor parte. Quero muito saber o que vocês acharam. E muito obrigada pela companhia neste projeto das Irmãs Brontë. Em breve, um novo projeto aqui neste canal. E já adianto um novo projeto muito especial também. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!